Palha Fremas, né? Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão especial de hoje vai falar sobre o pacote trabalhista para os jovens. A medida provisória 905 de 2019 institui o contrato de trabalho verde e amarelo, um programa que incentiva a contratação de pessoas entre 18 e 29 anos de idade. Mas muitos especialistas estão considerando que essa MP é, na verdade, uma nova reforma trabalhista que diminui os direitos dos trabalhadores. A MP permite a contratação de trabalhadores jovens no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Essa nova modalidade fica limitada a 20% do total de empregados da empresa. Os trabalhadores terão como salário base mensal um salário mínimo e meio nacional, ou seja, algo em torno de R$ 1.500. Esse contrato tem validade de 2 anos e poderá ser utilizado para qualquer tipo de atividade transitória ou permanente e para substituição de pessoal. Quando ultrapassado o prazo estipulado, passa a valer as regras do contrato por prazo indeterminado. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Fábio Guarieiro, que é especialista em direito do trabalho. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. Fábio, essa medida foi promulgada há pouco tempo, né? Sim. E qual que é a importância dela? No começo eu falei, quer dizer, pode ser uma mini reforma trabalhista, ela reduz direitos. Qual que é a sua análise dessa MP verde e amarela? Bom, satisfação participar do seu programa. Obrigado tá? você por estar aqui com a gente. Não, imagina. Sim, de fato, o rótulo serve muito bem. Mais uma reforma trabalhista, né? A gente teve aquela de 2016, né? Uma mini reforma de 2016. 2017. 2017? Tá. Julho de 2017. E aí, logo em seguida, em outubro, novembro, tivemos uma MP fazendo a reforma da reforma, e agora tivemos mais essa MP 905, também trazendo umas peculiaridades aqui que está chamando, de fato, muita atenção. Bom, primeiro ponto é que a medida ela é coerente com o próprio discurso do presidente atual, que já na época de campanha pregava a ideia de que é preciso reduzir um pouco os direitos trabalhistas, porque é muito melhor se ter mais empregos com menos direitos do que poucos empregos com muitos direitos. E qual que é a sua análise dessa proposta? Pois se nós compararmos essa evolução legislativa no sentido de flexibilizar e até de retirar alguns direitos, obviamente se compararmos o atual quadro legal com os anteriores, nós temos de fato uma redução de direitos trabalhistas. Isso a princípio soa mal. Né? Você falou em evolução, mas não tem muita coisa de evolução, exato. Né? A evolução no sentido, leis novas estão surgindo, mas para retirar, flexibilizar, precarizar alguns direitos. Agora a grande questão o discurso do governo merece uma atenção. E qual é o grande mote do discurso? Se nós temos um número alarmante de pessoas desempregadas, e se a retirada dos direitos trabalhistas, alguns pelo menos, não aqueles garantidos na Constituição, aqueles estão preservados, mas se essas flexibilizações vierem para ajudar a angariar emprego, então a lei ela é benéfica. Então é claro que tudo vai depender do lado que você está interpretando a lei, a legislação. Mas trabalhadores não podem ser mandados embora para substituir por trabalhadores com menos direitos? Então, geralmente muitos empregadores fazem isso. Agora, né? Exato. Inclusive a MP 905 ela deixa isso muito claro, que isso não é possível fazer. A própria MP determina que critérios de fiscalização devem ser elaborados, porque essa modalidade nova de contratação, contrato verde e amarelo, como você bem colocou na abertura, contrato específico para trabalhadores entre 18, 19 e 29 anos, com um salário máximo de até um salário mínimo e meio, algo em torno de R$ 1.500, esses novos postos de essa contratação só pode ser utilizada para novos postos de trabalho. Portanto, na sua empresa vai ser feito um cálculo da média de trabalhadores. Se eu tivesse 100 trabalhadores, aí você pode 20. Contratar até 20%, portanto, mais 20%. Você não vai poder demitir 20, ficar com 80 e depois colocar 20 novos trabalhadores, empatando o número de 100. Isso seria
pela letra da lei, uma fraude trabalhista. Analisando sob o ponto de vista do desemprego, né? A gente tem hoje acho que mais de 13 milhões e meio de desempregados. Um número altíssimo, sim. Né? Que é um número altíssimo, um número que não baixou aí, né? Pois é. Enfim, é um dos números maiores da história do nosso país. Exato. E uma das principais dificuldades, né, são para esses jovens de 18 a 29 anos para conseguirem o primeiro emprego. Parece que o desemprego está afetando mais essas pessoas do que outras no mercado de trabalho, né? Existe um círculo vicioso, né? Eu não te contrato porque você não tem experiência e o sujeito não vai ter experiência se não for contratado, né? Há uma outra questão muito mais profunda, o perfil etário, o perfil etário majoritário dos criminosos, né? Como é que eu posso... o maior número das pessoas responsáveis pela criminalidade estão nessa faixa etária. Então, é importante incluir geralmente, essas geralmente, pessoas. Fábio, são jovens negros que são pessoas que merecem oportunidades, que precisam de oportunidades, né? Porque a gente tem uma exclusão histórica no nosso Brasil da população, principalmente a população negra, né? E são pessoas que, enfim, estão aí. Então, o governo tem a sensibilidade de criar um programa especial exatamente para esse perfil. Perfeito. Claro que se apegando à questão etária. Há uma lei paralela a isso, uma lei muito mais antiga, a Lei 9.029 de 95, por outro lado, que prevê proibição de critérios discriminatórios para contratar, promover e demitir alguém. Dentre eles, o critério de idade. Só que aqui nós temos uma legislação específica criada para uma casta específica de trabalhadores, então me parece que esse balizamento da idade, a princípio não geraria uma inconstitucionalidade. Para as empresas agora, né? Como é que vai funcionar? Você acha que vai estimular a contratação, principalmente nesse período agora? Que vale para o início de janeiro, né? Pelo que eu estava vendo. Então não vale para o Natal, né? Não vale para emprego temporário. Mas isso a partir de 2020 vai valer muito para emprego temporário, né? De 1º de janeiro de 2020 até 2022, essa contratação é possível ser feita. Bom, se nós pensarmos dentro de um pragmatismo capitalista, para o empresário, tudo que é possível fazer gerando economia é bem-vindo. Essa é, de fato, uma modalidade de contratação que vai gerar uma dupla economia. A primeira economia é no aspecto trabalhista, porque, de fato, este trabalhador teve uma considerável redução de seus direitos trabalhistas. A gente pode até pontuar quais são. Qual que é essa redução? Fala para a gente. Bom, primeiro, uma fixação de um teto de até um salário mínimo e meio. Segundo, que eu posso pagar de forma parcelada, todo mês, as férias e o 13º dele. Então, junto com o salário, eu já pago 1/12 de férias e 1/12 de 13º. Posso até já pagar a multa dos 20% do FGTS, caso ele seja dispensado lá na frente. Então, ao invés de ter de pagar a multa de forma imediata lá na rescisão, eu já pago também fragmentadamente, cada mês, esta multa de 20%. A multa de 20% é menor do que a tradicional, que é 40%, né? E o FGTS foi um alvo também ali que o governo trabalhou bem em cima. Todos os trabalhadores urbanos, rurais e domésticos, com exceção do aprendiz, têm uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal do FGTS, onde 8% do seu salário é depositado mensalmente, custeado, obviamente, pelo empregador. Que é aquela conta que a gente recebe a cartinha todo mês lá da Caixa em casa, dizendo quanto é que você tem lá. E que você não pode usar, né? É aquela conta que você não pode usar, salvo naqueles casos muito específicos, né? De financiamento da casa própria, quitação, agora com a lei permitindo alguns saques. Nesse caso, isso já vai ser incorporado ao salário mensal do trabalhador? A multa. Agora, o depósito continua sendo feito mensalmente na conta da Caixa Econômica Federal. Só que com detalhe, com uma alíquota de 2% apenas, não de 8%. Então, enquanto um trabalhador normal tem uma alíquota mensal de 8%, o aprendiz e agora o contrato verde e amarelo tem uma alíquota menor de 2%. Tá? Outro direito que é questionável, esse talvez, acho que vai ter um debate intenso sobre esse tema, é que quem trabalha num ambiente perigoso, o perigoso, segundo a lei, é quem tem contato com inflamável, explosivo, radiação ionizante, equipamento energizado, ou seja, um bombeiro civil, um motociclista ou um segurança armado. Quem tem contato com esses elementos ganha adicional de periculosidade, no valor de 30% calculado sobre o seu salário base.
Agora, nesta modalidade de contrato, o empregado contratado, se o empregador contratar um seguro contra riscos para esse empregado, o adicional cai para 5% apenas. Então, há uma economia considerável no valor do adicional de periculosidade para esse tipo de contratação também. Você falando isso, me vem à cabeça o seguinte, primeiro, isso é exceção. O nosso medo é depois isso virar regra. Isso. Existe essa possibilidade? Eu acho que sim. A gente já ouviu aí algumas entrevistas de umas cabeças pensantes do governo dizendo que esse é um plano piloto e a ideia é, inclusive, ter inserido esse plano através de uma MP, que tem um prazo de duração máximo de 120 dias, né? 60 dias, prorrogado por mais 60, para depois ser ou não convertido em lei. E as declarações que a gente tem ouvido aí é exatamente nesse sentido. Vamos lançar um plano piloto, ver como o mercado reage e, por que não, vir depois com um projeto de lei para ratificar de vez, ainda que de forma específica para um certo nicho de trabalhador, mas por que não começar a vir um comportamento reformista muito mais agressivo, de modo que a frase que você usou é perfeita, a exceção começar a virar regra. Tanto que há um eco muito forte aí de que nós estamos enfrentando uma onda reformista muito agressiva que está passando do limite da flexibilização e indo para a precarização das regras trabalhistas. O que mais que a gente tem de novidade nessa MP? Essa MP ela foi bem eclética, né? Porque ela não se limitou apenas a criar o contrato de emprego verde e amarelo. Ela mexeu na CLT, mexeu na regra do seguro-desemprego, mexeu com algumas categorias especiais. Por exemplo, o bancário, né? O bancário ele tem uma jornada limite básica de 6 horas diárias e 30 horas semanais. A MP vem e diz agora, olha, bancário, para ter direito a 6 horas de jornada diária, é só aquele que trabalha no caixa. Então, 6 horas é para lidar com o público, né? Isso. A pessoa que lida com o público, ela trabalha menos. Perfeito. Então, quem trabalha no caixa vai ter jornada de 6 horas. O resto pode trabalhar tudo 8 horas, e inclusive, se for o caso, até aos sábados agora. Então, a MP pegou em cima dos bancários. Ela ratifica aquilo que já era um entendimento do STF através de jurisprudência, de que para você trabalhar como jornalista não é preciso ter a formação no curso de jornalismo. O que é uma pena e um absurdo, porque então, o jornalista ele tem uma formação. Tem que ter uma base de formação. E a gente nunca precisou tanto do jornalismo e do profissional da área para combater as fake news que estão, né, espalhadas aí no nosso país e no mundo de uma maneira geral. Pois é. E talvez um item também muito interessante foi o fato de ter mexido também no seguro-desemprego. A partir de agora, quem é dispensado e passa a receber o seguro-desemprego tem também que contribuir para o INSS sobre a parcela que recebe do seguro-desemprego. A vantagem é que quem está em gozo do seguro-desemprego e está sofrendo esse desconto, está tendo aquele período como contagem para uma futura aposentadoria. Então, antigamente, né, até poucos dias atrás, uma pessoa dispensada e que gozava o seguro-desemprego não sofria desconto algum na parcela mensal que recebia, mas aquele período também não contava para a aposentadoria. Então, a gente tem visto aí nas redes sociais muita gente reclamando, né? Poxa, agora vão descontar INSS da parcela do seguro-desemprego? Vai, mas o lado bom, para quem consegue aí enxergar um lado bom, é que esse tempo de gozo do seguro-desemprego está contando 6 meses vão contar para a aposentadoria, perfeito. Isso no final, a pessoa não pensa isso no começo, mas lá na frente, na vida jovem, mas lá na frente ela vai sentir falta disso. Pois é, pode acrescentar na contagenzinha lá, né, sem dúvida. Agora, essa MP, ela efetivamente, ela vai ajudar, né? Acabou de ser promulgada, qual que é a sua análise? Se a gente for fazer um exercício aí para os próximos meses e tal, ela realmente vai ajudar essa faixa etária que está sofrendo com esse desemprego, ou ela tem esse outro viés mesmo de testar o mercado? Como é que você vê essa questão? Eu advoco na área empresarial há quase 19 anos, tá? E o discurso que eu ouço dos empresários a partir do momento que eu tenho uma economia forte, que eu estou produzindo bem,
não é o direito trabalhista maior ou menor aqui ou ali que vai fazer diferença. Se eu estou produzindo bem, eu vou gerar emprego. A reforma trabalhista em 2017 veio exatamente com esse discurso. É preciso modificar as leis trabalhistas para gerar mais emprego. Não gerou. E por quê? Porque a economia não aqueceu. A gente, lamentavelmente, vem comemorando 0, alguma coisa de evolução da economia. E a gente também vem comemorando que a cada semestre, a cada mês, 0, alguma coisa de empregos está sendo criado. É natural. Então, o que a gente precisa é de uma reforma tributária forte para poder gerar aceleramento na economia. E isso vai gerar emprego. Não adianta modificar só a lei trabalhista. É um esforço, mas é uma cerejinha do bolo, entendeu? É louvável porque é um esforço, mas não é a solução. Não acontece aí uma pressão dos empregadores em cima do governo? O governo não estaria cedendo essa pressão, de repente, para diminuir os direitos, para facilitar? Existe, sem dúvida. Sempre existiu um lobby patronal muito grande dentro do Congresso. Sempre existiu o discurso daquela eterna guerra de classes, né? O empregado sempre acha que não é pago da forma suficiente, que não recebe os direitos suficientes. O empregador, por sua vez, sempre acha que o empregado tem muitos direitos, que isso dificulta a otimização da relação. Então, tem discurso para os dois lados, né? Mas que, de fato, este governo em especial tem dado uma atenção maior aos apelos empresariais, isso tem dúvida, isso não se tem dúvida. Agora, é como eu falo, a justificativa sempre é com uma boa intenção. Mas nem sempre ou é. Exato, né? A gente já ouviu também falar, a avó da gente já dizia, né? De boa intenção o inferno está cheio também, né? Então, a pergunta que muita gente faz, por isso que o discurso é forte nesse sentido, não basta ter um emprego, tem que ter um emprego digno. O emprego precarizado é um retrocesso social e isso caracteriza uma ofensa à Constituição. Então, modificar leis trabalhistas, permitir a flexibilização é permitido, tem respaldo constitucional. Mas quando se fala em precarizar, aí a gente está entrando num retrocesso social muito perigoso. Vamos agora pelo lado da pessoa que está desempregada, jovem, está desempregada e tal. Eu estou lá, desempregado, né? Vi essa MP aí, né? E como é que eu vou atrás? Essas oportunidades, né, que podem surgir no mercado de trabalho, elas vão surgir agora de imediato, elas vão surgir daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano. Quando é que isso vai efetivamente se concretizar no mercado de trabalho? Bom, o empresário, o dono do empreendimento, aquele que assume o risco do negócio, ele tem um poder de controle, ele tem poder diretivo. Então, vai caber a ele fazer uma análise da sua estrutura, da sua planta de produção e, se ele entender que vale a pena abrir postos de serviço dentro da sua unidade, ele vai, então, agora poder se socorrer dessa medida. Mas, geralmente, o mercado, né, quando é que o mercado efetiva? Saiu uma MP, vamos citar outros casos, aí você citou o caso da reforma trabalhista de 2017 e tal, da mini reforma trabalhista. Quando é que o mercado ele reage a essa MP? Né? Geralmente demora um pouco, a gente está agora no período natalino aí, né? Já vai reagir imediatamente. Pela sua experiência, né, como advogado nessa área, quando é que o mercado vai efetivamente começar a oferecer essas vagas para esses jovens? Bom, por uma questão de limitação da lei, só em 2020. Tá? Então, para esse ano, por enquanto, mas lá não pode. Primeiro semestre? Acredito que já no primeiro mês. Acredito que no janeiro, primeiro mês. Mesmo com aquele movimento mais baixo de janeiro? Não, acredito que sim. Reagir? Acredito que sim. Acredito porque é uma alternativa de contratação mais barata. A empresa que tiver a necessidade de contratar mão de obra, acredito que os empresários vão ousar já experimentar essa modalidade de contratação, porque no máximo ela vai durar por 2 anos. É um contrato que dura no máximo 24 meses. É um contrato economicamente vantajoso, porque há um teto salarial que essa categoria vai receber, que é de até um salário mínimo e meio. Há um parcelamento razoável que não existe para mais ninguém, que é das férias do 13º e da multa de 20%, nem de 40%, mas é. E um FGTS de 2% apenas e não de 8%. E detalhe, o empregador ele paga 20% de contribuição previdenciária sobre a sua folha de salário.
ao contratar um empregado sobre o contrato verde e amarelo, esta cota de 20% é isenta. Então, o empregador não vai pagar a contribuição do salário educação dos 20% sobre o salário desse empregado para o INSS e todas as taxas, as contribuições referentes ao Sistema S, que é o SESC, o SENAI, etc. Então, o governo também abriu mão de uma arrecadação tributária para poder incentivar a contratação desse tipo de perfil. Então, o empresário vai ganhar dos dois lados, economizando em direitos trabalhistas e também em tributação. E o empregado, vale talvez aquele pensamento, esse rapaz com esse perfil que está desempregado, pode pensar da seguinte forma, poxa, para quem não tem nada, qualquer coisa serve. Então, essa já é uma contratação formal, onde ele tem uma renda garantida no fim do mês, o seu salário, esse período conta para efeito de aposentadoria, carteira assinada e tudo mais. Então, acho que tem boas vantagens, tanto para o empregador, quanto para um universo de pessoas que, lamentavelmente, sofrem o desemprego. Então, o que você falaria para as pessoas, aproveite agora um trabalho temporário, claro, e a partir de 2020, comece a procurar emprego nessa modalidade, né? Se dê chance de procurar emprego nessa modalidade. Eu acho que muitos postos de trabalho se abrirão sim. Nesse aspecto, ponto positivo para quem engendrou toda essa engenharia jurídica. Óbvio que isso vai despertar reclamações. Poxa, mas estou perdendo direitos trabalhistas. Mas acho que vale a pena aquele pensamento, né, que a própria nossa Constituição prevê no artigo 3º, inciso 1º. Vivemos numa sociedade livre, justa e solidária. E nós estamos numa época de crise. E em época de crise, de forma solidária, todo mundo tem que entender que tem que carregar um pouquinho do fardo nas costas, ainda que a contragosto, em busca de uma evolução social. Você acredita que no primeiro momento, lá para janeiro, fevereiro, os primeiros 6 meses, quais setores serão beneficiados? Principalmente serviços, comércio, a indústria. Como é que você vê assim, essa distribuição aí para o oferecimento dessas vagas? Estatisticamente, as pesquisas mostram que o setor de serviço é o que tem mais crescido. Que o setor da indústria também tem crescido, mas não no mesmo ritmo. Então, acredito que o primeiro setor a dar um sinal dessas novas contratações seja o de serviço, né? Tá certo. E o que mais que a gente tem de novidade? Você já falou aí dos 20%, do 2% do FGTS. Que mais que essa MP ela privilegia? O que mais que ela diz? Bom, ela prevê também que se o empregado for dispensado por justa causa, ele terá direito a sacar o FGTS e a multa de 20%. Geralmente não tem, né? Não, na nossa legislação atual, né, para o empregado normal, se ele for dispensado por justa causa, mas nem o saque do FGTS ele tem direito, que dirá a multa, né? Aqui no nosso contrato verde e amarelo ele teria direito. A MP traz uma novidade questionável em relação aos descansos aos domingos, tá? Essa regra já estava prevista na MP 808, que veio depois da reforma trabalhista, prevendo que os trabalhadores vão folgar aos domingos a cada 7 semanas, né? Só para explicar bem detalhadamente, a nossa Constituição, ela prevê que todo trabalhador tem direito ao descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos e não obrigatoriamente aos domingos. Aí nós temos uma lei infraconstitucional que diz que o domingo tem que ser sim um dia de descanso semanal remunerado, um domingo a cada 3 semanas. Então, você trabalha 1, 2, 3 domingos, no quarto você tem que descansar. Portanto, um domingo por mês. Veio a MP 808 lá em 2017 e disse, não, você vai poder descansar um domingo a cada 7 semanas e não 4. Então dobra, quase dobra. Isso, praticamente um domingo a cada 2 meses. Esse item da MP não foi convertido em lei, caiu e aí nós voltamos à regra normal. Um domingo apenas a cada 4 semanas deve ser dado como dia de descanso. Aí esta MP agora, 905, traz uma novidade parecida com a MP 808, só que ela traz uma distinção de setores. Tá? Ela diz que para quem trabalha na área de serviço, no setor de serviço, mantém-se a regra de um domingo de descanso a cada 4 semanas, a cada 3 semanas. Agora, para quem trabalha na indústria, vai ter um domingo de descanso a cada 7 semanas. Então,
eles voltam a insistir numa regra que não colou lá atrás, que é a possibilidade do trabalhador ter de se aventurar em vários e vários e vários domingos sem descansar, tendo direito a apenas um a cada 7 semanas. Você falou aí se o trabalhador foi demitido por justa causa. E se ele pedir demissão? A lei não faz menção. Então, por analogia, a gente entende que ele tem direito a esse saque do FGTS e a multa mesmo se ele pedir demissão. É uma interpretação extensiva possível. Se nós adotarmos uma interpretação literal do que está na lei, a lei diz apenas que se ele for dispensado ou for dispensado com justa causa ou sem justa causa. Se nós pensarmos que a dispensa do empregado por justa causa é a medida mais severa que existe no direito do trabalho e que mesmo assim ele pode receber a multa de 20%, por que não liberar a multa de 20% também se ele pedir dispensa, entendeu? Então, eu acho que dentro de um critério hermenêutico interpretativo favorável ao empregado, e isso é possível dentro da própria principiologia do direito do trabalho, sempre enxergá-lo da forma mais favorável possível ao empregado, eu acredito que mesmo pedindo demissão, ele poderia fazer esse levantamento, sim. Casos de justiça do trabalho. Tá. Né? A lei diz alguma coisa de entrar na justiça contra o empregador? Ela diz, mas não diz. Ela tem um dispositivo muito, muito curioso. Você foi bem sensível mesmo em mencionar esse assunto. Ela diz assim, que para evitar ações trabalhistas, pode o empregador chamar o empregado, fazer um termo de quitação e levar na Justiça do Trabalho exatamente para mostrar para o juiz que toda aquela relação está quitada e não tem absolutamente nada para se reclamar futuramente. Isso no final do contrato. No final do contrato, exato. Então, naquele momento em que terminar a relação entre as partes, o empregador e o empregado sentam, fazem um acordo extrajudicial, levam a conhecimento do juiz, o juiz, obviamente, verificando que não tem nenhuma nulidade, nenhum vício de consentimento, nenhum dolo, coação, nada nesse sentido, homologa aquele acordo extrajudicial, de modo que, após isso, o trabalhador não pode demandar judicialmente o empregado. Pelo menos essa é a intenção do legislador, fazer com que a quitação se resolva extrajudicialmente, com o aval do judiciário, para se evitar proliferações de ações futuras. Existe algum setor em que essa MP não é aplicável? Existe, né? Na verdade, não especificamente um setor, mas existe dentro daquela própria metodologia que o legislador intencionou. Ou seja, eu não posso aplicar isso com o intuito de substituir a mão de obra que já existe. Eu só posso utilizar essa contratação para somar novos empregados e não para substituí-los, aqueles que têm direitos mais sólidos, por esses que têm menos direitos para gerar economia. Tá certo. Gostaria de agradecer a presença do Fábio Guarieiro, especialista em Direito do Trabalho. E o programa em discussão especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.